10 anos de casado, 10 vídeos. E hoje eu tô sozinha, né? Vocês estão vendo aqui. Por quê? Porque hoje eu vou contar algumas coisas que não necessariamente precisam do meu marido pra falar. E eu vou contar pra vocês enquanto eu faço a minha tarefa aqui, gente, porque eu não tô com a vida ganha, não, né? Então eu preciso falar e fazer, tá? Curiosidades de coisas que aconteceram no meu casamento e que poucas pessoas sabem. Aliás, algumas que eu vou falar aqui, as pessoas que foram no meu casamento sabem. Mas, por outro lado, pessoas que não foram não sabem, e eu vou contar aqui agora. E tem algumas coisas que as pessoas que foram não sabem. Ai, porque são tantas coisas, gente. Casamento, organizar uma festa de casamento é uma loucura. Então, primeira coisa que eu fiz diferente, coisas que eu fiz diferente, foi eu não casei com vestido tradicional. Vou colocar aqui pra vocês qual foi o meu vestido. Eu casei com um vestido básico, curto, porque eu nunca tive sonho de casar com um vestido longo. Sabe aqueles vestidos, aquele vestido de noiva, o sonho do vestido de noiva. Eu nunca tive isso, sonho de vestido de noiva, enfim. Então, detalhe, outra curiosidade do vestido. Meu vestido foi comprado no AliExpress. Eu sei, é uma loucura, né? O meu vestido foi comprado no AliExpress, demorou 3 meses pra chegar. Então, foi uma coisa que eu fiz com muita antecedência, que eu comprei, recebi algumas críticas, né? Noiva não usa vestido curto, vestido de noiva tem que ser comprido. Hoje, talvez, eu mudaria de ideia. Hoje, talvez, eu realmente usaria um vestido comprido, um vestido longo, porque tem certo glamour, né? Olha que lindo. No vestido longo. Mas naquela época eu tava com 24 anos, a cabeça, né, meio adolescentizada ainda, talvez, não sei. E aí eu decidi vestido curto. Outra coisa, eu não quis maquiagem tradicional, que geralmente a maquiagem de noiva é uma maquiagem mais suave, né, casamento de dia. Não, eu quis uma maquiagem um pouquinho mais pesada. E eu quis mesmo, tá? Porque me perguntaram várias vezes, tem certeza? E aí eu quis uma maquiagem mais carregada. Outra coisa, o que eu quis foi batom vermelho. Eu casei de batom vermelho. Eu não sei se eu vou ter foto aqui, se eu tiver eu coloco, se eu não tiver não dá, porque outra curiosidade mais pra frente é o que aconteceu com as minhas fotos. Então fica até o final, porque esse eu vou contar só no final do que aconteceu com as minhas fotos, tá? Batom vermelho. As minhas unhas eu pintei de vermelho pra combinar batom, unhas e sapato. Meu sapato não foi tradicional branco ou prata, né? Que a maioria das noivas aí acabam comprando. Pra combinar, né? Então vou comprar um sapato branco, uma rasteirinha branca. Não, eu comprei um sapato vermelho para o casamento, que foi como se fosse não foi escarpão, mas foi um sling bag de saltinho, né? E também usei um all-star emprestado de uma amiga pra festa. Então, porque eu sabia que eu não ia conseguir ficar de salto até o final da festa. Então, o que eu fiz? Pedi um all-star vermelho emprestado pra uma amiga. Então, na hora da festa, porque meu casamento teve uma festa, né, dos comes e bebes, e teve dança e tudo mais, eu já estava de all-star vermelho. Ai, gente, comédias, né? Então, outra coisa interessante, curiosidade, foi o meu cabelo. Todo mundo que eu falo assim, meu ciclo de amigos, né, conhecidos, pensou que eu iria escovar o cabelo para depois fazer o penteado. E aí, eu falei assim, eu quero usar o meu cabelo crespo, natural. Nossa, eu recebi umas críticas assim, muito duras, né? Não, mas é mais fácil escovar, enfim. Por que você não escova? Fica mais fácil pra fazer o penteado. E eu falei, eu quero meu cabelo natural. Na época eu tava de mechas no cabelo, né? Meu cabelo não tava natural como tá agora, mas tava com mechas. E eu lembro que, outra curiosidade, no dia do casamento? Não. No dia anterior ao casamento, a pessoa que ia fazer o meu penteado com o cabelo crespo, ela teve dengue, uma coisa assim, tava com alguns sintomas de dengue, e me ligou em cima da hora falando que talvez não daria pra fazer o meu penteado. Ô, gente, mas eu tava tão assim, numa vibe de ok, é isso, o casamento vai acontecer,
e ponto final. Que a pessoa que ia fazer o meu penteado falou assim, ai, porque eu não sei se vai dar pra fazer o seu penteado, porque eu tô me passando mal. E isso, detalhe, já tinha sido acordado meses antes, né? E eu simplesmente virei pra uma das minhas irmãs, que na época a gente tava comentando sobre isso. Eu falei assim, se a pessoa não for fazer o meu penteado, eu vou de cabelo solto. Meu cabelo é maravilhoso, eu vou com meu cabelo solto, E aí ela, não, mas tem que ter um penteado, porque senão não vai combinar com o vestido. Eu falei, eu não tô nem aí, eu não vou sofrer, eu não vou me desgastar por alguém que tá me ligando em cima da hora do meu casamento, querendo tirar minha paz e meu sossego, falando que não vai dar pra fazer o meu penteado. Se não der realmente pra fazer, eu vou com o que dá. E isso aconteceu, gente, não foi um dia antes, não, mentira, foi no dia, de manhã. Meu casamento seria 4h30 da tarde e de manhã essa pessoa ligou falando que talvez não iria fazer o meu penteado. Tá bom pra vocês? É por isso que a gente tem que decidir se a notícia que o outro vai te dar vai te impactar diretamente. Porque quem decide se a notícia vai impactar ou não é a gente. Né? E eu lembro que eu recebi a notícia na hora, eu falei assim, beleza. Acho que a pessoa achou que eu ia surtar, né? Porque, nossa, a noiva, né? Vai surtar. Ela vai ficar doida, né? Ela vai... Não, eu falei assim, beleza. E aí? Ah, não vai dar pra fazer o penteado, o que você vai fazer? Vou de cabelo solto. Vou fazer o quê, gente? Vou morrer? Vou surtar? Ah, onde que eu ia arrumar um cabeleireiro em cima da hora, de manhã, pra fazer meu cabelo 4h30 da tarde? Num domingo. Meu casamento foi no domingo, outra curiosidade. A maioria dos casamentos são sábado, né? O meu casamento foi no domingo. Justamente para as pessoas que trabalham, conseguirem se organizar. E outra curiosidade, meu pai ficou super chateado na entrada, porque pouquíssimas pessoas da família dele estavam no casamento, né? E ele virou, faltou fulano, faltou ciclano. E eu virei para ele e falei, pai, o casamento não é sobre essas pessoas, o casamento é sobre eu, o meu marido e a nossa família. E aí na hora ele tomou um baque assim, né? Porque nós já tínhamos tido alguns atritos anteriores por causa desse casamento, porque ele pagou, né, grande parte da festa, né? Nós também pagamos, mas ele também pagou, primeira filha, aquela coisa toda. Mas eu virei pra ele e falei, o casamento não é sobre essas pessoas. A gente convida porque a gente ama e quer que essas pessoas celebrem conosco. Mas não é sobre eles, é sobre nós. E sobre o Senhor que vai me levar pro altar. As pessoas que importam estão aqui. As pessoas que se importam com a gente estão aqui. E aí na hora ele falou assim, realmente, tudo isso, gente, foi tipo assim, faltando 10 minutos, eu já tava maquiada, pronta pra pegar no braço do meu pai pra poder entrar, né? Então essa foi... Ai, gente, detalhe, né? A minha festa foi muito bonita, né? Eu amei da forma que foi e tudo mais. Mas hoje, talvez eu não faria daquele tamanho que foi. Meu Deus, eu fiz festa pra 280 pessoas. 280 pessoas. Eu paguei um buffet pra 280 pessoas, né? Eu e meu pai, no caso. Eu, meu marido e meu pai. Pra 280 pessoas, né? Outra coisa, fui duramente criticada. Ai, meu Deus. Fui duramente criticada porque coloquei dress code no convite. Tá? Gente, pelo amor de Deus, não sei pra vocês, mas na minha cabeça, se alguém que vai casar me pede um dress code, me facilita a minha vida num tanto. Por quê? Porque eu sei o vestido que eu vou alugar, a cor que eu vou alugar, ou como que eu vou comprar esse vestido, ou como que eu vou pedir emprestado esse vestido, a cor. Você tá entendendo? Não, teve gente que não foi no meu casamento porque eu pedi um dress code. O que é um dress code? Você coloca lá a paleta de cor para aquela pessoa e a festa ficar mais bem ornada. Para ornar as cores. Você tá entendendo? Meu Deus. Tem coisa que na minha cabeça... Enfim, né? Mas eu não tenho que obrigar as coisas a serem óbvias para mim e para as outras pessoas. Às vezes é óbvio para mim, não é pro outro, né? Mas se você vai casar e pede um dress code, olha, os padrinhos de preto, os padrinhos de vermelho, as madrinhas... É muito mais fácil, é muito mais prático, né? Eu tive demoselles, outra curiosidade. Eu tive demoselles no meu casamento. O que são as demoselles? As amigas da noiva. Geralmente, demoselles, gente, elas... É mais específico de casamentos americanos, né? Mas como eu queria honrar as minhas amigas, né? E dar esse lugar para elas, então eu chamei naquela época as que eram as amigas mais próximas, né? Hoje algumas não estão tão próximas assim, mas continuam sendo conhecidas, amigas e tudo mais. Mas eu chamei todas elas, nós fizemos um vestido padrão amarelo. Sim, uma das cores
principais do meu casamento foi a cor amarela, que é uma cor feliz, né? A cor do sol, a cor da alegria, a cor da... Enfim, foi amarelo, porque eu amo amarelo. Outra curiosidade que não deu certo, eu queria ter entrado com um buquê de girassóis. Ai, como eu queria ter entrado com um buquê de girassóis. Só que o que acontece com o girassol? O girassol, ele não dura muito tempo, sabe? Ele iria murchar. E aí eu entrei com gérberas vermelhas. Não sei se vocês conhecem gérberas vermelhas, mas eu vou colocar aqui pra você saber o que é um buquê de gérberas vermelhas. Esse vídeo vai ficar super grande, mas paciência, né? Ainda falta alguns aqui pra inteirar 10, hein? Muito bem. O Felipe só teve que preocupar, gente, com o terno dele. Falei, amor, seu terno precisa ser um terno azul caneta. Caneta azul. Azul caneta, sim. Pra poder ficar mais elegante, né? Se fosse hoje, eu faria algumas coisas completamente diferentes daquela época. Mas enfim, gente, eu era maluca. Muita coisa eu amadureci, né? Mas o Felipe preocupou lá com o cabelo dele, penteado, que é o principal, no caso do homem, terno e os votos. Felipe leu os votos numa folha de papel. Oh, meu Deus, por que eu não orientei o meu digníssimo marido para levar o telefone? Mas enfim, essa é a essência dele, né? A simplicidade, foi o que ele escreveu, foi o que veio ali na hora. Enfim, depois eu falei assim, meu Deus, papel. A gente, mulher, preocupa com as coisas, nada a ver, né? Meu Deus do céu, por que o homem não pode fazer do jeito que ele quer fazer os três? A gente quer controlar até o que o homem quer fazer, do jeito que ele quer fazer, sabe? E na época eu olhei assim, eu falei, não, mas papel... Eu tinha que me importar exatamente com o que? Meu Deus, ele escreveu os votos pra mim. Não interessa aonde foi escrito esses votos. O meu foi no celular. Outra curiosidade que ninguém sabe. E meu marido jura até hoje que é mentira. E eu falei pra ele, meu filho, eu sou crente. Eu sou servo de Deus. Por que eu vou mentir pra você? Que foi? Na hora da troca das alianças, Felipe colocou a aliança dele no meu dedo. Tá bom pra vocês ou quer mais? Felipe colocou a aliança dele no meu dedo. E aí, pra não ficar feio a controladora, porque vocês juram que eu sou sanguínea, mas na minha cabeça eu sou sanguínea / colérica, porque tem coisa que eu quero controlar. E aí, pra não ficar feio na hora das fotos, da filmagem e tal, gente, quando eu fui colocar a aliança nos dedos do Felipe, deixa eu mostrar pra vocês rapidamente o que eu fiz. Eu tirei, ninguém viu, porque o meu contato com o olho dele aqui, ó, ficou aqui, ó. Entendeu? E tava todo mundo olhando pra nossa cara e não pra nossa mão. Então, na hora que o pastor tava falando, meu pai tava falando, e eu tava me preparando pra poder trocar a aliança com ele, colocar no dedo dele, eu tirei a minha aliança. Gente, não me pergunta como que eu fiz isso, tá? Eu fui muito ninja. Tirei a minha aliança dele que tava no meu dedo, porque a dele era mais larga, obviamente, só que ele não viu, ele ficou tão nervoso que ele não viu. Coloquei a minha... E detalhe, a minha aliança tinha uma pedrinha aqui, ó. Não tinha nem como confundir, mas o nervoso na hora faz a gente confundir aqui o lugar da pedrinha. Hoje não tem a pedrinha mais porque, né, um monte de dono de casa é isso aí. E eu não tiro a aliança pra nada, então ela tá toda sambada. E aí, aliança não, né, o anel, a aliança é o que tá no coração. Mas aí, eu tirei a aliança dele do meu dedo, botei do lado, coloquei a minha, e aí a hora que eu coloquei a minha, meu pai falou, pode colocar a aliança nele. Eu já tava com a aliança dele na mão, colocando no dedo dele. Eu não sei. Eu não sei se alguém viu, porque depois que eu comentei com ele achou absurdo. Ele falou assim, não, isso não aconteceu, não. Eu falei, não aconteceu, amor. Você colocou a sua aliança no meu dedo. E a hora que eu fiz assim, que eu falei, tem um trem errado. Aí eu olhei, eu vi que era a sua. E as nossas alianças não são gravadas, né? Então, assim, foi realmente por largura mesmo. Isso aconteceu, gente. Então, tipo assim, coisas que aconteceu e a gente às vezes não conta, porque realmente é cômico, não dá tempo. Uma loucura, né? Uma loucura. E agora, o pior de todos. Oh, meu Deus do céu. Gente, na época, eu tinha pedido pessoal pra não fotografar. Por quê? Fui duramente criticada por isso também. Porque não sei o quê, porque não pode tirar foto. Gente, pelo amor de Deus, nós pagamos um fotógrafo, né? A noiva paga um fotógrafo pra estar ali, fotografando pra você, fotografando o evento. No final de tudo, ela vai disponibilizar todas as fotos, ela vai mandar todas as fotos pra eu. As fotos vão ser tratadas, mas as pessoas não, elas insistem em achar que é chatice da noiva não pedir pra fotografar ou pedir pra não filmar.
E na verdade não é uma questão pô, o casamento é da pessoa, ela pode exigir, pelo menos um dia na vida dela, ela pode fazer as coisas do jeito dela. Tá entendendo? E eu fui criticada por isso, porque não pode tirar foto, porque não pode isso, porque não pode aquilo, porque não pode postar. E eu pedi pra não postar, eu falei, pessoal, não postem, porque as fotos, eu gostaria de ter, mas foi um karma. Eu não acredito em karma, porque eu sou crente, mas parece que foi um karma. Deixa eu contar pra vocês, fechei um contrato com um fotógrafo, por indicação de uma amiga, inclusive foi uma maquiadora, tadinha, ela nem sabia, ela também foi pega de surpresa. Fechei, fiz o pré-wedding, não sei se fala assim em inglês, que é as fotos pré-casamento, fiz num museu maravilhoso, sabe? Tenho algumas fotos aqui, mas eu sei, gente, que nós pagamos a metade das fotos. E aí, casamos, a pessoa fez as fotos do casamento, me deu algumas fotos do casamento, mas ficou faltando mais de 800 fotos, uma coisa assim. E aí, gente, eu comecei a mandar, casei e tal, né? E agora era a hora de eu ver as fotos e de ver como que tinha ficado, principalmente as fotos, da arrumação, né? Da maquiagem, eu esqueci como é que chama, não. Tem um nome, né, que chama aí, que você contrata o pacote, a pessoa vai lá fazer as tal. Enfim, ô gente, vocês não acreditam não, né? Que o homem sumiu com as minhas fotos. Com as minhas fotos, não. Com as fotos de mais de 20 noivas. Porque aí nós descobrimos que ele era um safado golpista. Eu não acho que ele era um safado golpista. Ficou estranho, eu sei. Eu não acho que ele era um totalmente safado golpista. Mas eu fiquei sabendo depois que ele tinha problema com droga, com não sei o quê. Enfim. Eu sei, gente, que o homem... Nós pagamos... Meu vacilo foi ter pago os outros 50%. Sem receber o restante das fotos. E eu paguei porque eu confiei no rapaz, assim como as outras 20 noivas, né? Que eu era a 20ª, vamos colocar assim. E aí o cara foi parar na TV Alterosa. Se eu achar a reportagem, eu coloco aqui pra vocês, no finalzinho de tudo. Mas, vira aí. E aí eu fiquei sem as fotos. As fotos que eu mais queria ver, que eram as fotos pré-wedding, que é as fotos pré-casamento, né? Que eu me maquiei pra essa foto, eu usei o vestido do casamento nessa sessão de fotos, Felipe também. Nossa, foi uma loucura, e de repente o cara sumiu, foi parar no jornal da Alterosa como um golpista de noivas. E não só ele, mas na época teve alguns bufês também que deram golpe milionário, tá? Golpe milionário, de um monte de noiva lá contratando um buffet. Não vou falar nome aqui não, né? Porque pode ser que o vídeo... Nessa mesma época, um buffet também deu golpe em várias noivas, enfim. Ô, gente, enfim, acho que foi um karma mesmo, acho que foi a lei da semeadura, sabe? Não sei. Apesar que eu não semeei coisa ruim, eu só desejei que as fotos não fossem publicadas e isso deu ruim pra mim. Mas aconteceram várias situações, né? Depois do casamento também, de lá pra cá. E no próximo vídeo, depois eu vou contar pra vocês como que foi a nossa mudança pra Nova Serrana. Né? Porque hoje nós moramos em Nova Serrana há 8 anos, pastoreamos uma comunidade de fé pequena aqui, que é uma delícia. Hoje é uma delícia, mas já tivemos aí as nossas não delícias, ou os nossos dissabores. E talvez eu vou contando aí pra vocês ao longo dos outros vídeos, tá? Lembrando que nós vamos lançar o nosso curso antes de dizer sim. Eu e o Felipe. E se você tem interesse, fique esperto nas redes sociais, já me siga aí, tá? É o Mila.fersouza, vou deixar aqui para você me seguir. Porque quando esse curso for lançado, vai ser vagas limitadas, tá? Para alguns casais que estão se preparando para casar e alguns jovens solteiros que gostariam de se preparar para relacionamento. E nós também, junto com esse curso, vamos dar uma mentoria de casais. E isso é muito importante. Nós temos 10 anos de casado, eu com o Felipe, então nós aprendemos assim a duras penas como permanecer casado. Nós queríamos ensinar também como permanecer casado, quais são as conversas que se devem ter antes de casar e o principal, enquanto está solteiro, como eu devo me preparar para um relacionamento, um futuro casamento. A gente estuda para um monte de coisa, mas quando se trata de casamento, a gente acha que é intuição. E na verdade não é intuição. A gente precisa entender sobre o assunto, falar sobre o assunto, aprender para realmente colocar outra pessoa na nossa vida. Então, se você gostou desse vídeo de curiosidade, deixa aqui o seu like, porque isso me ajuda aqui no YouTube. Deixa seu comentário aqui se você foi no meu casamento ou não, independente, deixa. Eu fui, eu tava. E se você sabe de alguma dessas curiosidades que eu contei aqui, marca a gente aí e fala assim, eita, eu sabia dessa, tá bom? E eu te vejo no próximo vídeo. Tchau!